Bom, vamos fazer algumas generalizações que são importantíssimas, generalizações que são importantíssimas aqui no contexto de interação intermolecular. Bom, quando eu tenho interações intermoleculares que são fortes, as moléculas estão muito fortemente unidas. Então quer dizer que para separá-las é muito difícil. Se para separá-las é muito difícil, significa que eu tenho que aquecer mais. Isso significa que quando a interação intermolecular é muito forte, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição têm que aumentar para que seja possível romper com essas interações intermoleculares. De forma geral, moléculas com tamanho próximo podem ser comparadas quanto às suas temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição. De forma geral, quanto maior a intensidade da interação intermolecular, ou seja, quanto mais forte a interação intermolecular for, maior será a temperatura de fusão e maior será a temperatura de ebulição. Bom, se eu tiver que classificar então essas interações intermoleculares quanto à sua intensidade, qual é a mais forte de todas elas? A mais forte de todas elas é, primeiro, a interação íon-dipolo. É a mais forte de todas. Na sequência, vem a ligação de hidrogênio. Depois, mais fraca que a ligação de hidrogênio é a interação dipolo-dipolo. E, por último, as interações conhecidas como forças de London, ou dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido. Bom, então de novo, moléculas com tamanhos próximos, eu consigo identificar quem tem maior temperatura de fusão e temperatura de ebulição de acordo com a interação intermolecular que existe entre elas. A interação que for mais forte entre elas vai produzir uma temperatura de fusão e temperatura de ebulição maior. Então, moléculas com o mesmo tamanho eu comparo quanto à intensidade da interação intermolecular. Por outro lado, se eu tiver agora moléculas com o mesmo tipo de interação, como é que eu vou fazer para compará-las a essas moléculas que têm o mesmo tipo de interação? Então, por exemplo, só tem ligação de hidrogênio nas duas, a mesma quantidade de ligações de hidrogênio possíveis. Como é que eu comparo elas? Bom, eu tenho que olhar para o tamanho da cadeia. Quanto maior o tamanho da cadeia, maior a superfície de contato entre essas moléculazinhas. E se, portanto, maior o tamanho da cadeia, maior a superfície de contato, maior a área de superfície que mantém essas moléculazinhas unidas. Então, maior a região onde poderão acontecer interações entre essas moléculas. Portanto, maior será a temperatura de fusão e maior será a temperatura de ebulição. Uma forma de falar indiretamente do tamanho da cadeia e da superfície de contato é medir ou contar ou falar sobre a quantidade de elétrons nessas moléculas. Afinal de contas, é a quantidade de elétrons que determina os dipolos induzidos nessas moléculas. Outra forma de falar é falar sobre o volume molecular. Porque se o volume molecular for muito alto, quer dizer que a superfície de contato entre uma molécula e outra é muito grande. Outra forma também de falar é sobre a massa molecular. Quanto maior a massa dessa moléculazinha, maior a quantidade de elétrons que ela tem e, portanto, mais fácil induzir dipolos em moléculas vizinhas. Portanto, quaisquer opções dessas da primeira coluna vão relacionar para mim uma temperatura de fusão e temperatura de ebulição que serão maiores. Se eu tiver maior tamanho da cadeia, maior temperatura de fusão e ebulição. Ou para qualquer outro item dessa lista, quanto maior ele for, maior a temperatura de fusão e temperatura de ebulição.
nesse momento, eu quero fazer algumas observações. Bom, lá na família 7A, ou família 17, ou grupo 17, que é o grupo dos halogênios, eu tenho primeiro os átomos de flúor, depois os de cloro, depois os de bromo, depois os de iodo. Vou parar por aqui. O flúor, quando junta com átomozinhos de flúor, ele forma moléculas diatômicas, de fórmula F2. O flúor, nas condições ambiente, é um gás. O cloro forma também moléculas diatômicas de fórmula Cl2, que também nas condições ambientes é um gás. Já o bromo não. O bromo forma moléculas diatômicas, mas nas condições ambientes ele é líquido. E o iodo também forma moléculas diatômicas, que nas condições ambientes são sólidas. Embora todas as moléculas aqui sejam apolares, e, portanto, o único tipo de interação que exista entre elas sejam as forças de London, a temperatura de fusão e ebulição das mesmas não é o mesmo. Por que a temperatura de fusão e ebulição dessas moléculazinhas não é a mesma? Porque à medida que eu desço em uma família, ou seja, eu estou aumentando o número de níveis ou camadas eletrônicas, eu estou aumentando a quantidade de elétrons. Então, quanto maior a quantidade de níveis eletrônicos, mais elétrons eu tenho. E se eu tenho mais elétrons, maior vai ser a minha temperatura de fusão e a minha temperatura de ebulição. Por isso, nessas moléculazinhas, eu tenho, então, portanto, um aumento da temperatura de fusão e de ebulição à medida que eu desço em uma mesma família. Esta é a observação número 1. Quero fazer uma observação número 2. Quero fazer agora uma observação número 2. Bom, vou fazer um gráfico aqui com você e esse gráfico vai relacionar para mim a temperatura de ebulição em função do período. Eu vou fazer isso para os elementos da família 16 ou 6A. Eu não vou colocar números, valores, eu só vou colocar os elementos, tá? Eu vou colocar os elementos formando algumas substâncias bem parecidas. Para a gente entender. Bom, primeiro aqui, ó, é a água. À medida que eu aumento o período, agora eu tenho a substância H2S. Depois eu tenho a substância H2SE. E por último, ó, eu exagerei um pouco aqui. Eu vou só abaixar esse negócio. Eu exagerei um pouco aqui. E por último, o H2TE. Se eu exagerar de novo 2 vezes, não dá, né? Bom, eu vou ignorar a água nesse momento, tá? Nós vamos focar nas 3 lá de baixo. As 3 lá de baixo são moléculas polares que fazem a interação do tipo dipolo-dipolo. As 3. À medida que eu aumento o período, que eu ando para a direita nesse gráfico, o que está acontecendo entre essas 3 moléculazinhas? Quando o período aumenta a quantidade de níveis eletrônicos. E se eu aumento a quantidade de níveis eletrônicos, eu aumento a intensidade dos dipolos induzidos. Isso leva, então, a um aumento da temperatura de fusão e da temperatura de ebulição. Mesmo que as moléculas são polares, dentro dela eu tenho elétrons. E esses elétrons induzem dipolos nas moléculas vizinhas. Quanto mais elétrons eu tiver, maior a intensidade desses dipolos induzidos. E, portanto, maior a temperatura de fusão e ebulição. Agora vamos comparar com a água. Por que a água apresenta a temperatura de fusão, embora esteja no segundo período, né? No segundo período o oxigênio está.
embora seja o primeiro valor que aparece nesse gráfico, por que a temperatura de ebulição da água é muito superior à dos demais compostos que são muito parecidos em sua fórmula, formado pela substituição de átomos de oxigênio pelos próximos elementos da família 16? Por que a água é muito maior? Porque a água não faz dipolo-dipolo, a água faz ligação de hidrogênio. Dentro da molécula de água, eu tenho H ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Nesse exemplo, eu tenho H ligado ao oxigênio. Então, na molécula de água, eu tenho H ligado a FON e, portanto, ela faz ligação de hidrogênio, que é uma interação muito mais forte. Como é uma interação muito mais forte, a sua temperatura de fusão e de ebulição também será muito maior. Ok?